Fala galera, beleza? Sou o Omar aqui, estou aqui na área, sou desenvolvedor da Brickcolor. Hoje eu estou trazendo para vocês aqui uma novidade, né? Que nós estamos disponibilizando gratuitamente a regra de automatização da média Juric, né? O JMA. Muitas pessoas me pediram, estavam sempre perguntando se poderia ser feito, enfim. E como é uma média aí que todo mundo conhece o cálculo, né? O cálculo é aberto, todo mundo, se procurar na internet, sabe o pleno funcionamento dela. Eu resolvi desenvolver essa automação e disponibilizar gratuitamente para que as pessoas também conheçam o nosso trabalho aqui da Brickcolor, que é muito sério, e possam também usufruir sem problemas algum de uma automatização. Coloque no Prompt para rodar, no simulador ou na conta real, que tenham é, uma possibilidade de ter um retorno aí do mercado, tá bom? Já tem assinante utilizando, já tem pessoal que não é assinante utilizando, então espero que todos gostem, que possam aproveitar e utilizem. Podem passar um feedback da ferramenta. É importante para a gente que a gente possa continuar a evolução, né, da estratégia, continuar melhorando cada vez mais os recursos que nós colocamos ali para utilização, tá? Então, eu vou disponibilizar essa regra pelo marketplace da Neologica, tá? Então, basicamente, vocês vão estar com a estratégia no Profit, né? Só vão lá, vai estar gratuito, então é só ir lá buscar ela no marketplace, tá? Então, após isso, como que vocês vão colocar ela em funcionamento, né? Primeiramente, eu vou ensinar vocês a colocarem no gráfico, né? Para vocês verem como que é o comportamento, mostrar para vocês como é que é a ideia do comportamento e como é os sinais, tá? De entrada e de saída. E após isso eu mostro ali como colocar na automatização. Então, começando, né? A gente vai inserir um novo gráfico, tá? Eu vou colocar um layout do zero aqui, um layout novo, tá? Vou fazer no índice, tá? Mas pode ser no dólar também, não tem problema. Então, vou lá buscar o contrato atual do índice, tá? Pode ser no contrato no futuro, né? Então, não tem problema. Mas eu gosto sempre de usar no gráfico do contrato vigente, tá? O tempo gráfico também fica a critério de cada um, que cada um gosta de usar, enfim, pode estudar e verificar. Eu vou fazendo no 12R, né? Eu sempre gosto de dar aqui por uma percepção minha, sempre colocar candle, né, que eu gosto de ver o pavio do Renko, mas pode ser utilizado também no 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 15, independente, tá? Aí fica também a critério de vocês, não só no Renko, tá? Basicamente, o que a gente vai fazer aqui no gráfico, tá? Aqui no gráfico a gente vai vir e vai inserir o indicador. Aí vocês vão buscar lá o Jurik Out, né? Que vai estar as informações ali. Então a regra é essa aqui, Jurik Out, né? Então vocês vão inserir no gráfico e vão perceber que ela já vai plotar, tá? Como indicador algumas informações aqui na tela, tá bom? Que vocês vão ver aqui de bate-pronto na tela? Primeiro, a plotagem da média, né? Então, da Juric. Aí eu coloquei essas cores aqui para poder auxiliar a virada, né? Então, sempre quando ela tem a virada de cor da Juric, ela muda de amarelo para azul, né? Compra e venda, tá? E temos aqui algumas linhas que são alvos e stops, tá? No momento que a operação entra comprado, ela vai plotar um alvo, vai botar um stop para vocês poderem fazer o backtest de vocês aí visual e poderem enxergar, tá? E eu vou ensinar onde vocês vão alterar essas informações, tá bom? E colocando aqui, você pode inserir a regra de execução, né? Também com o mesmo nome, tá? Então,
Se vocês perceberem, agora com a regra de execução, aqui eu tenho o sinalzinho de venda e o sinalzinho de compra, tá? Então, para inserir no gráfico, é só isso, tá? Não tem outro recurso para colocar, enfim, é só um recurso visual mesmo, porque o intuito dela é trabalhar na automatização, tá? Então, aqui nas propriedades da regra, que é bacana, tem bastante possibilidades de alterações, tá? Vocês podem estar trabalhando e mexendo e chegando no recurso ali que vocês acham melhor e fica mais agradável para cada um operar, enfim, poder colocar para automatizar. Então, aqui nas propriedades da estratégia, a gente tem aqui, ó, hora de início. Então, é a hora que vai começar a ser plotados os indicadores, né? Então, vai começar a ser plotado o indicador de compra e venda, né? Vai começar a ser lançadas as ordens na automatização, vai ser plotada a média também no gráfico, tá? Então você tem um horário de início, você tem um horário final, então você pode definir ali, eu quero que opere até as 4 horas da tarde, você vai colocar 16:00, ele vai plotar o gráfico até as 16 horas, quer ver? Ó? Aqui, vamos dizer que eu quero começar às 10 e terminar às 4. Quando eu mandar aplicar, o que vai acontecer? Começar às 10, terminar às 4. Então, o que vai acontecer? E na regra aqui de execução também. 10 às 4. Beleza, então tá certo. Então, o que vai acontecer? Aqui, 4 horas, ó, candle das 4 horas, ó, 13h57, 4:03, ele já não plotou mais nenhuma informação. E o candle aqui, ó, de abertura, ó, 10 horas. Então, 10 horas, ele habilitou uma venda que acabou sendo estopado aqui, tá? Mas o intuito é esse, tá? Então você tem essa possibilidade de trabalhar com essas informações, que é bem bacana, tá? Então eu gosto sempre de colocar ali umas 9h01, mais ou menos, e trabalhar até as 18, tá? Pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais. Então aqui, ó, se repararem, já teve uma entrada antes aqui, teve uma outra aqui, enfim. Tá? Então é uma possibilidade que vocês têm também, né, de mexer na automatização aqui da regra, que é bem bacana. Nove e 1 e hora final 18. Então tá. Então esse é a primeira informação que eu queria passar para vocês, que é bacana, que é a hora final e a hora do início, tá? Outra informação bacana aqui que a gente tem, ó, que vocês podem definir, é a seguinte: entrada limite e entrada mercado. A entrada limite, o que ela vai fazer? Ela, quando der o sinal, o Profit vai apregoar uma ordem no sinal de entrada, né, que é no fechamento do candle. Porém, se como é uma ordem apregoada, né, uma ordem limite, a gente tem a opção de definir um spread da entrada. Então, assim, eu não quero que a entrada seja exatamente no candle, no fechamento. Eu quero que a ordem fique meio ponto, ou um ticket abaixo, 2 tickets abaixo, tá? Sempre em tickets, tá, pessoal? Então, no índice é 5 pontos, no dólar é meio ponto. Então, por exemplo, eu quero que ele fique 2 tickets abaixo. O que vai acontecer? Ó? Eu estou com uma entrada limite
e eu quero que essa entrada seja 2 ticks abaixo, tá? Ó, entrada mercado não, entrada limite sim, e eu estou colocando 2 ticks abaixo. Então, o que vai acontecer? Aqui vocês vão conseguir ver bem na regra de execução, né? Então, deixa eu trocar aqui. Então, limite, 2 ticks. Então, aqui, ó, se vocês separarem agora, o que acontece na entrada? Vou pegar aqui. Então, aqui, ó, a entrada deveria ser aqui, no fechamento do candle. Só que ele está fazendo a entrada 2 tickets abaixo, 10 pontos no índice, né? Então, cada ticket é 5 pontos. Então, o que acontece? Quando ele executar o sinal, ele vai apregoar uma ordem 2 tickets abaixo, tá? Então, é bem importante para vocês verem esse aqui em funcionamento, que é bacana, porque você consegue ganhar o spread, né? Não entra mercado, e quando às vezes entra mercado, por conta do book, você acaba pegando um spread de meio ponto até um ponto no dólar, enfim, no índice 25 a 50 pontos, tá? Então a gente tem essa opção que é bem legal, né? Então vocês podem verificar essa função, tá? Então aqui, ó, se eu colocar mais, ó, por exemplo, 10, olha lá, o que ele fez? Ele pegou a entrada daqui, ele ia pegar uma ordem aqui, 50 pontos abaixo. Então se ele entrou aqui, então ele automaticamente ele puxou o, a ordem de gain dele, né, para cá e jogou a ordem de stop mais para baixo, tá bom? Então também é legal para vocês poderem verificar no mercado aí e fazerem o teste de vocês, tá? Pode deixar zero, zero ele vai pregoar a ordem exatamente em cima. Tá? Então essa é mais uma função que a gente tem aqui na estratégia. Então ordem limite, entrada zero. Então aqui você pode reparar que muda os alvos ali, né? Que movimenta a entrada. Então, a outra opção que nós temos aqui é a entrada a mercado. Tá? A entrada a mercado, o que ela vai fazer? Quando ele bater o sinal, né, da entrada, ele vai jogar a ordem no mercado. Tá? Então, nesse momento aqui, você pode pegar um spread, enfim. E daí você vai conseguir ver isso só rodando no automatizado mesmo, enfim. Essa relação, né? O quanto que pegou de spread ali no dólar. Às vezes acontece muito mais, né, de você pegar no índice ele é mais tranquilo, mas pode acontecer, tá? Mas é uma opção, tem muita gente que gosta de usar, porque às vezes a ordem limite, ela depende que o mercado volte na posição que está pregada a sua ordem, né? Na ordem a mercado não, ele vai entrar, ele vai mandar o sinal e vai acabar entrando na operação, nem que pegue spread, tá? Então tem essas duas diferenças, que é legal de vocês analisarem e colocarem para rodar, enfim, vocês verem. Depois disso, a gente tem a opção aqui, ó, alvo fixo, tá? Você tem a opção de colocar sim ou não. No caso aqui, eu estou com alvo fixo, tá? O que é o alvo fixo? O alvo fixo é o seguinte, eu limitei, né? Então que após a entrada, se ele andar 165 pontos, ele fecha a operação, tá? Esse movimento todo aqui, ele foi um movimento de quase 800 pontos, né? Olha lá, eu tive uma entrada aqui, ele foi lá, deu 790 pontos, tá? Só que eu falei, não, mas beleza, eu quero entrar na operação e eu quero pegar meus pontos e para mim tá bom, tá? Não quero pegar 150, 200, 300 pontos, não importa. E peguei minha pontuação, encerra e eu vou esperar uma próxima oportunidade, tá? Então, esse alvo fixo aqui é exatamente isso, tá? Se eu
aqui eu defino a quantidade desse tamanho desse alvo, né? Então, no caso que eu coloquei é 33 tickets. Por exemplo, se eu colocasse 44, o que ele vai fazer? Sempre para vocês verem, vocês têm que colocar na execução e na, na regra. Então, aqui, ó, o que ele fez? Ele foi lá buscar para mim 220 pontos. Tá? Então, você pode trabalhar com essas questões. Tá? Então, aqui, ó, foi lá buscar, ó, deu alguém. Tá? E o stop, a mesma coisa. Então, aqui, ó, eu entrei numa venda. Então, eu tinha uma ordem stop com 220 pontos e tinha uma ordem de gain com 220 pontos, tá? No caso, ela não bateu no stop e ela saiu numa virada programada também, que eu já vou mostrar para vocês. Beleza. Então a gente tem aqui o alvo fixo e você tem o valor do alvo em tickets, né? Então, quanto que eu quero desse alvo. E também nós temos aqui um stop de segurança. Tá? Esse stop de segurança serve para duas situações. A primeira é trabalhando com alvo fixo, um gain fixo, né, um alvo fixo, então você consegue fazer uma relação, né, 2 para 1, 1 para 2, enfim, a relação que você achar mais confortável. Porém, você define ele da mesma forma que define o gain, né, então sempre em tickets. Porém, se você alterar aqui para sem alvo fixo, colocar não, olha o que vai acontecer. Deixa eu alterar aqui também. Alvo fixo, não. Olha que interessante. O que ele vai fazer nesse caso? Eu tenho uma entrada de compra, tá? O movimento foi lá, andou 266 pontos e voltou. Ele está programado para sair na virada de cor, tá? Da média, da Jurik. O que faz com que às vezes a gente tenha gains bem maiores, tá? Do que com alvo fixo. Porém, você deixar ele somente operar dessa forma, tá? Sem um stop, eu acho muito arriscado. Então, o que eu coloquei aqui para vocês? Quando ele abrir a posição aqui, ele vai abrir um stop também, tá? Porque se caso, nesse momento, ele enviar a ordem e falhar, você está com essa ordem aqui ainda, tá? Aí o que acontece? Se o mercado voltar, tipo, ó, furou aqui, mas tem uma ordem aqui. Então, você consegue segurar um pouco um prejuízo, alguma coisa se tivesse, se acabar passando, que pode acontecer, né? Então, como você está mexendo no mercado, às vezes um movimento muito brusco, né? Nem sempre é tão bonitinho quanto a gente vê no gráfico. Então, é uma proteção, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Então, você teve um movimento aqui de venda, ele não bateu no alvo, ele tinha um stop aqui, então ele na virada de cor programado pelo robô, ele mandou uma ordem para sair aqui, para cancelar as posições, tá? Mas por algum motivo, às vezes passou, não fechou aqui, o book esvaziou, enfim, você não teve a oportunidade de sair. Essa ordem ficaria aberta. Só que ele tem mais uma proteção, tá? Aí ele estoparia aqui, beleza, você conseguiu limitar um pouco o seu prejuízo, tá bom? Essa é a ideia de você ter esse, esse, esse stop de segurança, tá? Você pode aumentar ele aqui, enfim, pode trabalhar do jeito que você quiser, você pode diminuir, enfim, sempre lembrando, né, que são valores em tickets, tá? Então, ele vai pregar uma ordem lá para nós lá de saída, tá? Aqui mostrando para vocês, então lá, o movimento foi lá no 790, né, igual aquela a gente viu, e aqui saiu com 600 pontos, tá? E assim ele faz várias e várias vezes, tá? Aqui no mercado, então, ele andou,
acabou saindo aqui. Tá programado para sair ali. Depois aqui ele pegou essa compra também lá de 800 pontos, saiu aqui com 600, tá? Beleza. Então, o que a gente tem mais aqui de recurso? Então, a gente tem aqui o stop de segurança, já mostrei, né? O alvo, stop de segurança. Período. Aí aqui é o que você quer usar na sua média da Juric, né? Então ela é customizável, então você pode mexer no período, você pode mexer na fase, né? Na força e no tipo. Aí vai do gosto de cada um, do estudo de cada um, né? Às vezes, eu quero usar lá no 21R, mas eu uso tal período. Beleza, só altera aqui e você vai poder usufruir também dos mesmos recursos, tá? E aí aqui a gente tem algumas informações, né, com o desenvolvedor, Instagram, se vocês quiserem ir lá no Instagram para conhecer nosso trabalho, Telegram, grupo do Telegram, é só copiar aqui, joga no, no seu o provedor de internet ali, né, o seu navegador e entra vai entrar no grupo do Telegram da Brick Color, aqui vai entrar no Instagram, tá? Aqui é o valor que é gratuito e aqui é a versão para vocês sempre poderem acompanhar as versões e sempre estar com a versão mais atualizada, tá bom? Feito isso, pessoal, basicamente a regra é essa. Então, vou mostrar para vocês como é que é o funcionamento dela, né, como é que ficou a base do cálculo, né? Então vamos lá. Então, o que eu estou trabalhando aqui? Eu estou trabalhando com a virada de cor simplesmente em cima de uma média, que foi escolhida que é a média Juric, tá? Então, o que é o sinal, né? Então, vamos lá. Sempre que ocorre essa virada da Juric, então que a Juric para compra, né? Então, a Juric maior, a Juric atual, ela é maior, né? O fechamento dela é maior e ela e a anterior é menor, né? Então ela faz essa curvatura aqui, né? Eu tenho uma liberação de operação, tá? Para compra. Então toda vez que ela faz essa virada de cor, tá? Que está baseado nesse cálculo dela aqui, eu consigo habilitar uma compra, tá bom? Então aqui a gente também tem, ó, ela virou do amarelo para o azul, né? Então ela habilitou uma compra. Ela virou do azul para o amarelo, ela habilitou uma venda. Então, os sinais que liberam as operações são as viradas de cor, tá bom? Ótimo. Como que é as saídas? As saídas, elas estão baseadas no fechamento do candle em relação à média. Então, não é na virada de cor. Então, vamos lá. Quando o candle ele passa, vamos pegar aqui um exemplo. Então, aqui, ó. Então, quando um candle ele passa da média, então ele está comprado, aí o próximo candle, né, acontece do candle fechar abaixo, então o fechamento dele foi abaixo da média, e o candle anterior a ele abriu acima da média, no caso de compra, tá? No caso de venda é o contrário. Então se eu estou vendido, ele andou 130 pontos aqui, ó, beleza. Só que não pegou no meu alvo de gain. O que vai acontecer? Né? Não pegou meu alvo de gain, enfim, ou não estava com gain definido, não estava trabalhando com alvo móvel, né? O que ele vai fazer? No momento em que ele fechou a operação, aqui fechou um candle acima e o outro anterior abriu abaixo. Então, quando o anterior abriu abaixo e o outro fechou acima, eu saio da operação, tá? Ó, vendi. Beleza, show de bola. Andou 270 pontos. Bonitão. Porém, aqui poderia ocorrer uma reversão do mercado. Então, por segurança, a gente sai.
Por quê? Porque ele abriu um candle abaixo e fechou um candle acima. Beleza, voltou a cair, tranquilo, não tem problema. A gente saiu aqui no 0 a 0. Aqui também, ó, compramos aqui, estávamos comprado, o mercado andou, ele fechou um candle abaixo e o outro ele abriu em cima, saiu da operação. Tá? Então, resumindo, habilitar operações é o cruzamento da cor. Tá? Sempre que cruzar a cor vai habilitar. Como é que eu saio da operação? Sempre quando o candle anterior abrir, a abertura dele tem que ser acima para compra e o candle atual tem que fechar abaixo. E para venda a mesma coisa, tá? Ele tem que abrir abaixo e fechar acima. Aí eu saio da operação, tá? Nesse caso, sem o alvo fixo. Com o alvo fixo, o que ele vai fazer? Ele vai primeiro ele vai tentar fechar o alvo. Pô, fechei o alvo? Beleza. Habilitou, né? Fechou aqui a operação. Estou esperando a próxima. Opa, deu uma outra operação. Fechou, tranquilo. Opa, fiz uma venda aqui. Não bati no alvo, mas o candle abriu, um anterior abriu abaixo, o outro abriu em cima. Eu não vou esperar chegar no stop. Já vou sair da operação. Sair com stop menor, né? Não sei com stop cheio, tá bom? Entrei na operação, saí no alvo. Então, só aqui, para vocês terem uma ideia, ó, a gente está falando aqui, ó, 220 pontos, mais 220 pontos, 440, certo? Menos 110, beleza. Mais 220, 550 pontos. Nós estamos falando de 1 hora de mercado, no automático. Perde? Claro que perde. Perde aqui, ganha, ganha. É mercado, mercado. Vai ganhar e vai perder, entendeu? E a gente tem que ganhar mais do que perder. Então, é o santo grau? Claro que não. É a melhor das regras do mundo? Claro que não. Mas é um produto e é uma automação que é muito bacana de ser utilizado. Se utilizado com consciência, com sabedoria, só estudar e se dedicar, ela vai conseguir colher bons frutos, tá? Então, está aqui disponível, gratuito. Quem quiser usar, né? Então, qualquer dúvida tem o grupo, pode perguntar, pode ir lá, ver o que acha, o que não acha, né? Se tá bom, se não dá, dá dicas. Ó, tô usando tal forma, tá legal. E usufruir de uma regra de automação, né? Que a gente está disponibilizando gratuitamente e eu convido a todos a vir conhecer também é, as outras regras da Brickcolor, as outras oportunidades que a gente tem no mercado de trabalho, estamos aí já há mais de 2 anos e meio com consistência, entregando produtos de qualidade para os nossos clientes. Tá bom? Um abraço e até a próxima, pessoal. Ah, estava esquecendo. Olha minha cabeça. Como colocar na automação, né? Então, quando vocês entrarem aqui na automação, vai estar assim, né? Então, vocês têm lá o profit de vocês que vocês utilizam, enfim, tem que fazer no profit que vocês utilizam as automações, tem que comprar um módulo de automação lá da Nelogica, né? Então, o que vocês vão fazer? Bom, nova estratégia, vocês vão selecionar a estratégia, no caso é a Júri, que é aqui nossa, né? No caso de vocês não vai aparecer aqui, tranquilo, não tem problema. Vão selecionar e vão definir o ativo, né?
Aqui eu vou colocar o índice, tranquilo. Beleza? Opa. Posso entrar aqui nos parâmetros para editar também, horário início, final, entrada, né? Como eu expliquei, alvo de gain, enfim, todas as informações, tá? Aqui também tem ó, nossas informações e tal. Você vai definir o ativo que você quer trabalhar, a periodicidade, né? Então, se eu quero 12 renco, né? 12, então renco, quantidade, enfim, vai abrir por posição e tal. E editar. Tá aqui, tá pronto, é só mandar executar e acompanhar as operações no gráfico. Beleza, pessoal? Agora sim, encerramos. Qualquer dúvida, só me chamar lá no grupo que eu tô aí para ajudar e compartilhar conhecimento com vocês. E o pessoal lá se ajuda bastante, enfim, tem bastante assunto para a gente debater sobre as regras e muita informação no mercado aí. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço e até a próxima.